Boa noite a todos. Boa noite a todos que acompanham pelas redes sociais. Vamos dar início na sessão. Em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 20ª sessão ordinária de 10 de agosto de 2026. Iniciando os trabalhos, coloco em votação a adição anterior. Os indícios a favor permanecem sentados, que forem contra, que se levantem. Declaro como aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do expediente do dia, deixando a apreciação a seguir. Boa noite a todos. Expediente da 20ª sessão ordinária de 10 de agosto de 2026. Ofício número 195/2026 da Prefeitura Municipal de Guapirama. Encaminha a essa Egrégia Casa de Leis o projeto de lei número 27/2026. Projeto de lei número 27/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar acordo judicial e das outras providências. Projeto de lei legislativo número 05/2026, de autoria do vereador Fernando César de Souza, institui a política municipal de segurança, transparência e controle da utilização da frota oficial do município de Guapirama e das outras providências. Indicação número 16/2026, de autoria dos vereadores Denise de Mello, Riverley César da Silva e Valmor Chagas Firmino de Oliveira. Solicita ao Poder Executivo melhorias de manutenção, segurança, acessibilidade, drenagem e urbanização no entorno da quadra de futebol sintético do município. Encaminho o projeto de lei número 27/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, e o projeto de lei legislativo número 05/2026, ao órgão jurídico dessa Câmara para ser instruído com parecer orientador, e à Comissão de Justiça e Redação para análise e emissão de parecer. Encaminho o projeto de lei número 27/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Entrando na ordem do dia, coloco em votação única a indicação número 13/2026, de autoria dos vereadores Aguinaldo da Costa Rodrigues, Denise de Mello, Riverley César da Silva e Valmor Chagas Firmino de Oliveira. Indica que seja feita a calçada nas ruas na Rua Paraná, a partir do Sacolão El Xandai, seguindo para o bairro Nelson Vetrini. Os indícios a favor permanecem sentados, que forem contra, que se levantem. Declaro como aprovado por unanimidade a indicação número 13/2026. Coloco em votação única a indicação número 14/2026, de autoria do vereador Riverley César da Silva. Sugere ao Poder Executivo Municipal o encaminhamento de projeto de lei à Câmara Municipal, autorizando o repasse do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a epidemias, utilizando os recursos repassados pela União para essa finalidade, em moldes semelhante à Lei Municipal número 3.955, de 2021, do município de Jacarezinho, observadas as especularidades e a realidade administrativa do município de Guapirama. Os indícios a favor permanecem sentados, que forem contra, que se levantem. Declaro como aprovado por unanimidade a indicação número 14/2026. Coloco em votação única a indicação número 15/2026, de autoria dos vereadores Aguinaldo da Costa Rodrigues, Denise de Mello, Riverley César da Silva e Valmor Chagas Firmino de Oliveira. Sugere ao Poder Executivo Municipal a realização, por meio da Secretaria competente de Operação Tapa-Buracos, em todas as vias públicas da área urbana do município de Guapirama, que apresentam deterioração da pavimentação, promovendo os reparos necessários para restabelecer as condições adequadas de trafegabilidade e segurança. Os indícios a favor permanecem sentados, que forem contra, que se levantem. Declaro como aprovado por unanimidade a indicação número 15/2026.
Com o termo da ordem do dia, deixe agora a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra à nova vereadora Denise. Boa noite a todos, nobres colegas vereadores, aos servidores dessa casa, Edson Valec, secretário do Esporte, muito boa noite. Seja sempre bem-vindo aqui nesta Casa de Lei. E a todos que nos assistem pelas redes sociais, senhoras e senhores, muito boa noite. Estive em Curitiba, com o intuito, de trazer um curso de capacitação e inclusão nas redes sociais para os idosos 60+, que muitas vezes ficam vulneráveis, caem em golpes, e eles ensinam, toda essa parte, eles ensinam a mexer com os aplicativos de banco, as redes sociais, toda a parte ali de burocracia, de mexer mesmo com o celular, Então, eu, juntamente com o vereador Valmor e o vereador Riverley, fizemos um pedido para trazer para esta casa, lá na Assembleia Legislativa, para eles estar trazendo um curso aqui para os nossos idosos. E unir forças junto com o vereador de Joaquim Távora, o Fernandinho do Gás, para que 2 cidades pedindo, tem mais chance deles estarem mandando este curso aqui para os nossos idosos. E já tem a previsão para março, vamos acertar a data certinho, para trazer este curso aqui para Guapirama e também para Joaquim Távora. Estive também essa semana junto com o vereador Riverley, foi muito legal, fiquei bem animada, visitando ali a Vila dos Turcos. O pessoal nos recebeu super bem, a gente foi lá mais para ouvir os moradores, quais as necessidades do bairro. Então a gente andou lá pelas ruas, vimos ali algumas sugestões que nós vamos estar colocando indicação, precisando de bueiro. Eles falaram também de algumas calçadas que precisam fazer lá naquele bairro. Eles também reclamaram um pouco a questão da limpeza e manutenção do bairro. Então, eu quero agradecer aqui pela recepção que a gente teve lá na Vila dos Turcos. E a gente pretende fazer estas andanças, essas visitas nos bairros, para a gente estar ouvindo o cidadão e poder, assim, acompanhar de perto, ver o que realmente precisa fazer e cobrar o nosso prefeito aí, que eu tenho certeza que o nosso prefeito vai fazer. Né, Pedro? E também tem a indicação, que é o vereador Aguinaldo, Riverley e Valmor, sugerimos aí a indicação tapa-buraco. Tem bastante buraco na nossa cidade, já foi muito falado aqui, desde o ano passado, está falando aqui nesta Casa de Leis, estamos pedindo, e agora colocamos no papel, Tem alguns pontos críticos na cidade, e a gente pede aí para o prefeito para olhar com carinho nessa parte, que os moradores estão reclamando bastante de buracos na cidade. Também porque é risco de acidente, pessoal? Se um carro vai desviar de um buraco e ainda acaba atropelando uma pessoa. Então, espero que o prefeito olhe com carinho nessa parte também. As calçadas também indicamos aqui
para fazer a calçada na Rua Paraná. E esperamos também que o nosso prefeito aí faça esta calçada, que precisa muito. Não tem lugar para os pedestres passarem, né? E também ali está tendo muito acúmulo de lixo ali. Está virando um lugar ali de lixo. Também, pessoal, quero parabenizar todos da festa São Roque. Foi uma festa muito bonita, muito boa, muito animada. Eu quero parabenizar a todos, porque Guapirama está de parabéns, todos os parabéns, porque a nossa festa foi um sucesso. E também, pessoal, a indicação aqui segue, né, para a quadra ali do campo sintético. A gente foi lá visitar, realmente tem muita coisa ali que precisa ser melhorada, fazer calçadas, de repente uns banquinhos, arrumar a grade que está solta embaixo. Né, pessoal, a gente fez até uma arte aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. De repente a gente pode até colocar nas redes sociais. A gente fez até uma arte aqui, ó, do antes e depois, né? Eu coloquei na inteligência artificial e se fizer desse jeito que vai ficar muito bonito, né, Valmor? Então essa indicação aqui é minha, do Riverley e do vereador Valmor Chagas Firmino. E demais é isso, pessoal. Muito obrigada a todos, uma boa noite, uma boa semana a todos. Obrigado, nova vereadora Denise. A palavra continua livre. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra ao novo vereador Riverley. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, servidores da casa. Boa noite, Edson, nosso secretário de esportes, que vem fazendo um belo trabalho aí na frente do esporte de Guapirama, avançando bastante, inclusive com o selo. Como é que está o selo? Chegando no diamante já, Edson? Ó, caminho do selo diamante. E vai conseguir. A julgar pela sua competência, Ed, o trabalho que você vem fazendo, vai conseguir sim, para Guapirama ficar bonito na foto no quesito esportes em Guapirama. E a criançada, a juventude, toda a população agradece. Então você está fazendo um belo trabalho, parabéns. E seja sempre bem-vindo aqui na nossa Casa de Leis. E boa noite a todos em casa que nos assistem pela rede social. Eu quero aqui dizer que a semana passada teve a reunião ordinária, mas não pôde ser transmitido ao vivo pelo Facebook, como costumeiramente, assim como hoje está sendo, por conta de uns problemas de internet que estava oscilando muito e a conexão não parava. Aí não teve a transmissão ao vivo. Mas hoje está, então a gente vai, assim como a nobre vereadora Denise citou aqui, a gente fez algumas indicações já semana passada. O nobre vereador e presidente Aguinaldo, junto com Valmor, Denise e eu, Riverley, a gente fez indicação da calçada da Rio Paraná, assim como disse a Denise, ali num trecho da Rio Paraná, na frente do terreno ali da família Tobias, perto das torres. Para quem passa por ali sabe que é uma rua de grande importância, muito fluxo de pessoas, de guapiramenses, que cruzam de um lado para o outro, para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir para todo lado, passa naquela rua. É muito movimento, principalmente os horários de pico. E não tem calçada de lado nenhum. Um lado até tem, mas chega num ponto que ela não chega a meio metro de calçada. Então é impossível passar, por exemplo, com um carrinho de bebê, com uma bicicleta, enfim, passar até de a pé fica complicado, porque tem meio metro e já é o muro. E do outro lado é só terra e mato e sujeira, e o pessoal às vezes acaba aproveitando que não tem limpeza ali, não tem uso, e joga caliça, resto de construção, né? Às vezes até um sofá velho, enfim, precisa de uma atenção. A gente fez a indicação para o prefeito dar uma olhadinha lá também. Eu tenho certeza que ele já passou por ali, já viu isso, e de repente até está nos planos dele, mas a gente reforça aqui o pedido. O prefeito dá uma olhadinha lá, às vezes consegue nos ajudar e ajudar a população a fazer. Eu tenho certeza que ele tem boa intenção e pode contribuir sim para que isso seja possível. Também foi feita a indicação de uma operação tapa-buracos, que há muito tempo já o pessoal vem reclamando, é natural que o asfalto se deteriore,
E há muito tempo o pessoal vem pedindo, e muita gente pede para a gente, e pede nas redes sociais, às vezes não pede para a gente, mas coloca postagem, coloca comentário em grupos, e a gente está fazendo aqui a indicação para formalizar, mas eu tenho certeza que o prefeito também, como ele tem boa intenção com a cidade, ele vai atender, inclusive, de repente já pode estar até fazendo algumas medidas para que isso se torne realidade. A gente está entrando hoje com outra indicação e aproveitando aqui que o secretário de Esportes está aqui, refere-se às quadras esportivas aqui de gramado sintético, né? Principalmente essa uma aqui, que a gente está pedindo uma manutençãozinha na tela, que é coisa de praxe, já está rasgando um pouquinho por baixo ali, mas é coisinha pouca que precisa ser feita, mas a gente pede mais no meu ponto de vista, uma coisa que é muito importante, nem é sobre esportes, é sobre contenção das terras, porque ali foi feito o nivelamento do solo, foi feita a terraplanagem, e não foi feita a contenção das terras. Então, ele está sem grama, está sem muro de contenção, e quando chove, aquela terra vai se degradando e vem para o asfalto e vai para a galeria pluvial, e acaba entupindo a galeria pluvial, ou às vezes escoando para baixo aqui, trazendo essa terra para outras ruas aqui embaixo, provocando às vezes até transtorno, assim como já aconteceu aqui na frente da Câmara, alagou e acumulou muito barro na rua. Então, já antecipando que esse ano promete aí forte chuva devido ao fenômeno El Niño, que está chegando aí com grande probabilidade de ser um super El Niño muito forte, grandes temporais de chuva, e a gente viu até tornados acontecendo no Paraná, e hoje eu estava vendo uma reportagem que o Paraná está na rota dos tornados para esse ano. Então, a gente pode esperar grande chuva de grande quantidade em pouco tempo. Então, precisa que o administrativo também nos ajude aí, ajude a população a fazer algumas medidas preventivas para não deixar que essa situação acaba se agravando por não ter uma medida preventiva. Então, a gente está pedindo ali, não exatamente o que fazer, mas que se faça um estudo para ver o que pode ser feito. De repente, uma caixa de contenção de água, ou uma mureta de proteção para deixar só a água passar e não passa terra. Enfim, é bom vir com a equipe técnica ali e fazer uma análise para ver o que exatamente pode ser feito. E eu estou inteiramente à disposição também para estar junto, né? Às vezes a ideia da gente pode não ser aqui efetivamente vai fazer, mas a gente contribui para alguma coisa. Se for preciso pegar na enxada, no apai, a gente vai também. Estamos aqui para isso, estamos aqui para entregar o serviço para a população. Também precisa dar uma olhada, eu fiz uma indicação aqui, acho que foi uma das primeiras indicações no ano passado que eu fiz, para dar uma olhada na drenagem, no sistema de drenagem de água pluvial da Vila Rural. E eu peço até que o pessoal da Vila Rural, os moradores de lá, conversem entre si e faça chegar até o poder público, ao chefe do executivo, as necessidades, porque eu sei que são muitas as necessidades do pessoal da Vila Rural, né? Não canso de falar que a Vila Rural foi feita no lugar errado, o solo ali não é ideal para que seja feita uma Vila Rural, que se faça um bom aproveitamento com plantio, com projetos, mas, enfim, estão instalados lá, não podemos deixar aquele pessoal à mercê agora das próprias atitudes. Então, o poder público tem que cuidar. Eu acho que dá para fazer algumas coisas para melhorar. Lá precisa de saneamento básico, lá precisa de sistema de drenagem de água pluvial e várias outras coisas que podem ser feitas, né? Precisava de uma ponte, foi feita a ponte lá, graças a Deus agora está bem nisso aí. Talvez essa ponte tenha até melhorado o fluxo do rio, impedindo que a água suba de maneira a vir para a vila e fazer alagamento nas casas, né? Já é um negócio que facilitou bastante, e eu acho que cabe ali uma análise também técnica, para ver se dá para fazer uma limpeza naquelas canaletas, principalmente na segunda rua lá embaixo, para facilitar quando vier chuva forte, o escoamento da água. De repente colocar uma segunda manilha na curva lá embaixo, onde vai para a caixa d'água, colocar uma segunda manilha para aumentar o fluxo de água, para quando, se porventura vier uma chuva aí acima de 100 milímetros, tenha condição de fazer toda a drenagem e não subir para ir para as casas. Assim como disse a vereadora Denise, a gente foi lá nos Turcos e foi muito bem recebido. Eu quero agradecer a todas as casas que a gente chegou lá para conversar, o carinho do pessoal que recebeu a gente, nos oferecendo café, nos dando refrigerante. Gente, é muito gratificante. A gente viu realmente que tem algumas necessidades que às vezes o pessoal fica quieto esperando que se faça, mas é bom comunicar, é bom falar, né?
inclusive falaram de limpeza, de calçada, e disseram também que ali tem muita criança, e tem muita criança, e as crianças ficam brincando na rua. Então, a gente precisava dar uma olhadinha se não tem um espaço para que seja feito um parquinho na Vila dos Turcos. Um parquinho com alguns brinquedos, escorrega, um balanço, ou um campinho de futebol ali na Vila dos Turcos, né? Inclusive na Vila Baiana também precisa. Acho que dá para dar uma olhadinha com carinho e, de repente, com pouco recurso, dá para fazer uma obra de interação social, de convívio, né, de lazer. Eu acho que dá para fazer. E eu quero dizer para o Executivo que pode contar com a gente. Pode contar, eu acredito que com todos os vereadores aqui, para ir atrás de um deputado, ir atrás de uma secretaria, usar a influência política que tem para conseguir o recurso necessário para fazer esses projetos. Pode contar, pelo menos comigo pode contar, né? E eu gostaria muito que tivesse na Vila Baiana e na Vila dos Turcos um parquinho diversificado ali, uma academia para os idosos, uns brinquedos para as crianças, uma quadrinha pequena de futebol ou de vôlei ou o que quer que seja, para manter a cidade numa interação esportiva, de lazer, de convívio, de conversa, e evitar que as crianças fiquem em casa ou fiquem aprendendo coisas erradas. Acho que dá para fazer. Também no município tem uma carreta, muitas pessoas já viram, uma carreta de odontologia. Eu conversei com o Diego e eu quero agradecer o Diego aqui, que sempre que eu faço os questionamentos, ele de pronto me responde, né? Quando sabe, me responde na hora, quando não sabe, vai atrás e me responde depois. Eu agradeço o Diego, essa comunicação fácil que a gente tem, e agradeço também o William, secretário de Saúde, que sempre que eu faço os questionamentos, né, ele de pronto já me responde, né, não demora para responder, e sempre me traz as respostas claras, bem objetivas. Inclusive, ele falou que amanhã vai ter uma reunião para definir detalhes do atendimento dessa carreta de odontologia. Então, por enquanto, a gente não tem as informações. Mas eu peço que a população fique atenta. Vão ser pelo menos aí 100 atendimentos. Os tipos de serviço a gente ainda não sabe. Provavelmente vão ser definidos amanhã, nessa reunião que vai ter a equipe da saúde, para definir quais são os serviços que vão ser destinados à população e como vai ser os critérios de seleção para se enquadrar, para ser beneficiado com esse atendimento. Então, a população que se interesse, fique atento. Aí eu não sei como vai ser essa comunicação, e eu peço até que o pessoal da prefeitura faça, de repente, na rua ou nas redes sociais, e repasse para a gente também encaminhar para as pessoas que, porventura, precisem, que possa se beneficiar desse atendimento. Muito obrigado, uma ótima semana a todos e boa noite. Obrigado, nobre vereador Riverlei. A palavra continua livre. Peço a palavra, presidente. Concedo a palavra ao nobre vereador Valmor. Muito boa noite a todos, aos nobres colegas vereadores, aos funcionários, aos servidores da casa, ao nosso amigo Edson Valec, que mais uma vez se encontra aqui presente, né? O Edson sempre está aqui acompanhando as sessões com a gente, sempre que ele pode, ele está aqui presente nesse recinto. Quero cumprimentar também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Lembrando, pessoal, que a nossa sessão, ela iniciou já a semana passada, né? Após esse recesso que a gente teve de um mês, nós tivemos o retorno na segunda-feira passada. Por um problema técnico, que não é interno aqui da Câmara, se vocês se lembrarem, na segunda-feira passada, a gente teve um problema de oscilação de internet na cidade toda, tivemos, então, um problema de transmissão, não foi transmitido ao vivo, como é de praxe aqui da casa, né? Então, para quem quiser acompanhar a sessão passada na íntegra, ela está disponível na página do YouTube da Câmara de Vereadores de Guapirama. Então, está lá a sessão toda. Eu vou fazer alguns cortes ali da minha fala para colocar para vocês. Eu fiz uma fala relativamente longa na semana passada. Não tem como eu voltar aqui hoje e reproduzir ela toda, porque foi bastante demorada. E que pena que não foi transmitido ao vivo, mas alguns cortes eu vou fazer e vou colocar nas redes sociais. Mas uma das coisas que eu falei foi justamente, né, juntamente aqui com a vereadora Denise, o nobre vereador Riverlei, o nobre presidente da Casa, Aguinaldo, as indicações que foram feitas por nós, né, e que, felizmente, hoje os nobres vereadores aprovaram,
indicações que são realmente muito importantes para o nosso município, para que a gente tenha um espaço urbano que seja funcional, um espaço urbano onde as pessoas possam circular em segurança. Isso é muito necessário. Calçamento, locais onde as pessoas podem caminhar, né? A gente reclama tanto de pessoas que andam pelas ruas, isso aí é meio cultural do interior, as pessoas andar no meio da rua, né? Mas a gente precisa ter calçada que dê condições das pessoas trafegarem, porque se não tiver calçada com boas condições, não tem jeito, né, de fazer muita exigência. Aproveitando também, além das indicações que foram feitas, né, e mais a indicação de hoje também, né, que foi para dar uma melhoradinha ali na parte das quadras, as quadras novas ali de futebol, de vôlei de areia, né? Além dessas indicações, eu gostaria também de falar mais uma questão aqui relacionada a essa questão de mobilidade. A gente fala muito de mobilidade urbana e a gente vê, né, quando tem debates políticos, ali, debates eleitorais de cidades grandes, essa discussão ela é bastante acalorada, né, nos momentos do debate, porque a gente sabe que morar numa cidade grande, o desafio da mobilidade é realmente algo gigantesco. Mas, quando a gente se trata de uma cidade pequena como a nossa, Guapirama, 4 mil habitantes, né, de interiores, a gente tem um outro problema de mobilidade. Não é necessariamente a mobilidade local, urbana local. Aqui a gente consegue fazer o percurso, se for preciso, né? A gente não gosta de fazer, mas se for preciso, a gente consegue caminhar a cidade toda a pé, né? Mas a gente tem um problema de mobilidade intermunicipal. Nós sabemos que os serviços prestados aqui no nosso município, muitas vezes, eles não são suficientes para as pessoas atender todas as suas necessidades, seja na área de saúde, seja na área bancária, na área educacional, universitária, né? Então, a gente precisa sempre pensar na mobilidade intermunicipal também. Nós temos uma forte ligação com os municípios de Joaquim Távora, os municípios município de Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, os aposentados que precisam fazer uso da Caixa Econômica Federal. E aí, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque no ano passado, ainda no ano de 2025, no final do ano, eu fui procurado por alguns cidadãos que me relataram o fim, né, do serviço de ônibus intermunicipal em Guapirama. E nós ainda estamos nessa situação, né? O serviço era privado, a empresa não vai manter o serviço se ela não está tendo lucro, naturalmente, né? Nós não podemos nem fazer muita crítica ou cobrança ao empresário que cessou o seu serviço que liga Guapirama a Joaquim Távora, mas a gente tem que pensar que mobilidade é uma questão de política, né? A política precisa estar atento a essa situação. Para os nobres vereadores, para todos nós aqui que temos condições de fazer esse percurso de carro próprio ou de táxi, se for necessário, isso não vai pesar tanto para a gente, talvez não seja tão simples entender que, para algumas pessoas, R$50 de táxi para ir até Joaquim Távora compromete muito o orçamento dela do mês. Compromete profundamente esse orçamento familiar que ela tem. Então, assim, nós precisamos sentar e dialogar sobre esse ponto. Eu andei até dando uma esquecida nesse detalhe, nessa cobrança que me fizeram, mas hoje, né, um pouco antes até de eu vir para a sessão, uma cidadã voltou a falar comigo desse ponto, e eu já combinei com ela, deixei pré-combinado, e já deixo aqui o convite também para os demais vereadores, de marcar uma reunião com esse grupo de pessoas que estão, né, reivindicando alguma ação por parte do município, para a gente fazer uma reunião aqui na Câmara. Não tem data ainda, não tem também o número de pessoas que vai participar, mas para a gente discutir o que se pode cobrar do prefeito em relação a isso. E, se for necessário, obviamente, a gente sabe que o Ministério Público ele tem como papel nos auxiliar também a fazer, né, a criar projetos, a pensar políticas públicas, a nos dar um norte, né, para tudo isso. Se for necessário, a gente procurar o Ministério Público justamente para nos auxiliar, justamente para que a gente não exija do prefeito coisa que talvez não seja da alçada dele, mas que também nos permita entender como amenizar esse problema, né? Como fazer com que Guapirama não fique nesse isolamento geográfico, nesse isolamento regional que nós estamos nesse momento. Ah, Valmor, eu não estou nesse isolamento, eu vou para Joaquim Távora toda semana, mas para algumas pessoas esse isolamento é real. Essas pessoas estão ilhadas aqui dentro. Elas não têm condições de ir para outras cidades ao redor para
para que ela possa ser atendida nos seus serviços que ela precisa, porque ela não tem dinheiro para pagar o transporte, né? Então, assim, vamos dialogar, vamos sentar. Eu sei que é um problema novo, porque sempre tivemos esse transporte facilitado para as pessoas poderem ir para Jaquintava e Santo Antônio, mas é um problema real, é um problema necessário e que, com certeza, vai impactar a vida de muitas pessoas. Mais um detalhe, a gente está aqui fazendo várias reivindicações, com todo esse ânimo, né, com todo esse gás, pedindo para que o prefeito veja, né, corrija questões aí, falhas no espaço urbano, melhore, né, a questão da mobilidade, melhore a questão, né, já pensando em impactos, inclusive, climáticos, que o nobre vereador Riverley citou aqui. Isso é muito importante. Essa Câmara precisa mesmo estar o tempo todo apresentando isso para o Executivo e mostrando que a gente está de olho, mas também é preciso, em alguns momentos, nós aqui, nos colocarmos como forma de agentes que vai fazer, né, que exige da população uma certa reflexão. Eu moro em frente a um parquinho, e esse parquinho, eu acredito que ele é frequentado todos os dias, e que legal que as pessoas fazem uso dele, que legal que as crianças estão ali se divertindo, brincando, usando mesmo daquele espaço. O senhor que trabalha lá, ele procura deixar o espaço sempre muito limpo, isso é muito importante. Só que eu venho percebendo uma situação que é o seguinte: as pessoas, né, hoje quase todo mundo é pai ou mãe de pet, as pessoas que têm seus animaizinhos de estimação e que, né, levam seus bichinhos para passear nos fins de tarde, depois do serviço, depois do expediente, e que continuem levando e que levem mesmo, porque os bichinhos merecem sair daquele espaço estressante que é só o terreno que vive, né? Mas que tenham a consciência de que esse bichinho, ele vai fazer cocô, né? Esse bichinho, ele vai fazer suas necessidades fisiológicas, porque ele é um ser vivo. Nós já temos tanto problema com animais de rua, né, animais em situação de rua, que alguém, né, sem a menor coração, sem a menor consciência, abandonou em algum momento, e que eles ficam a Deus dará, e que já ficam, né, sujando os espaços públicos, comprometendo, inclusive, a saúde das pessoas. Agora, a pessoa que tem um pet, que às vezes pagou lá R$800 num animalzinho, mas não consegue recolher o cocôzinho que ele faz no parquinho. Aí é de sacanagem, né? Então, assim, gente, vamos tomar consciência. Ao passear com o seu animalzinho, leve com vocês um saquinho, uma pazinha, alguma coisa que vai permitir que vocês recolham, guarde ali a sujeirinha dele e depois deposite no seu lixo. Isso vai ajudar a gente a manter a cidade mais limpa, isso vai contribuir com que o poder público, né, já que a gente exige que o poder público faça a sua parte, nós, cidadãos, também temos que fazer para manter a cidade limpa, para preservar, para conservar o serviço que já foi feito, e assim a gente vai ter, com certeza, um espaço cada vez mais harmônico, cada vez mais gostoso de se conviver, de se frequentar. Tá bom? Muito obrigado, por hoje era só. Tenham todos uma excelente noite e uma excelente semana. Muito obrigado, senhor presidente. Espera aí só um pouquinho. Convoco a Comissão de Justiça e Redação para analisar e emitir parecer aos projetos de lei número 27 de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, e ao projeto de lei legislativo número 5 de 2026, na segunda-feira, 17 de agosto, às 18 horas. Muito obrigado, nobre vereadora Denise, sempre atenta. Boa noite. Obrigado, nobre vereador Valmor. A palavra continua livre. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra ao nobre vereador Fernando. Boa noite a todos. Todos os vereadores presentes e quem nos assiste pelas redes sociais. Convoco a Comissão de Finanças e Orçamento para analisar e emitir parecer ao projeto de lei número 27/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, na segunda-feira, 17 de agosto, 18h30. Hoje está entrando um projeto em apreciação, um projeto 05 de 2026, um projeto de transparência, visto que essa gestão preza muito em transparência, vamos estar dando uma mãozinha aqui para que essa transparência
ela venha para contribuir para a administração. Institui a política municipal de segurança, transparência e controle de utilização da frota oficial do município de Guapirama e de outras providências. Qual é o projeto? O projeto é câmeras de segurança nos veículos oficiais, nos veículos da saúde, nos veículos da educação, nos veículos que trabalham fazendo serviço nas nossas estradas rurais, das máquinas, inclusive do veículo oficial do Executivo, do senhor prefeito Pedro de Oliveira. Visto que o Executivo, ele está para ser transparente para o nosso município. Por quê? Venho recebendo muitas denúncias da população que a gestão não está sendo transparente com os veículos, está sendo usado de uma forma não adequada, e eu acredito que essa transparência, essas imagens sendo guardadas dentro da respectiva lei, eu acredito que nós vamos ter um pouco mais de transparência, senhor prefeito. Então, eu espero aqui que todos os vereadores possam aprovar esse projeto por unanimidade, visto que os senhores também, acredito, que querem uma maior transparência. Então, o projeto, breve, vai estar entrando aí em votação. Fico muito triste também, todos esses anos de vereador nessa casa, infelizmente as nossas emendas impositivas não são aplicadas. Eu tenho emenda de 2024 que não foi executada, de 2025 e do ano de 2026. O ano de 2026 não se encerrou ainda, mas eu acredito que o prazo das minhas emendas já passaram. Eu fico muito triste porque quem perdeu nessas indicações das emendas impositivas foram as nossas crianças. E visto aqui que outras emendas impositivas de outros vereadores aqui foi aplicado, eu não sei por que essa distinção das minhas emendas e das emendas dos demais vereadores. Na próxima segunda-feira, eu vou estar trazendo aqui as emendas dos meus nobres colegas que foram aplicadas, e as minhas não. Visto que quem perdeu foi as nossas crianças, os nossos filhos. Já faz muitos meses que também venho cobrando a manutenção desses asfaltos que estão uma vergonha no nosso município. Muitos meses. Vocês que acompanham as nossas reuniões, eu não faço distinção de lado político, de partido. Então, eu sempre cobro o que tem que ser feito. Não passo pano para ninguém. Não passo pano para prefeito, para vereador, para ninguém. O que tem que ser feito, tem que ser feito. O que tem que ser falado, tem que ser falado. Então, venho cobrando essa manutenção desses asfaltos há muito tempo. E eu vi aqui que os nobres colegas protocolaram aqui indicação para manutenção desses asfaltos, desses buracos nas vilas. E eu tive uma informação da gestão pública, que inclusive já vai ser licitado essa manutenção. E me causa muita estranheza. Então eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Se realmente isso, nos próximos dias, for licitado, é informação privilegiada. Informação privilegiada para quem? Para mim, que estou aqui cobrando todas as segundas-feiras? Eu não tenho informação privilegiada. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Também voltando aqui, fiz
fiz um rascunho aqui, dentro do projeto de lei de minha autoria, do monitoramento dos carros, também tive denúncia aqui de funcionário que teve que assinar advertência por danos ao patrimônio público, de acidente de carro, que sofreram penalidade. Então, um dos motivos dessas câmaras de segurança aqui é para que esses funcionários não sofram essa penalização. E também a gestão pública vai ter mais transparência. E o funcionário público não vai pagar por uma injustiça. Uma outra questão aqui, eu lembro que 2025 não teve rodeio. É 2025, né, vereadores? Não teve rodeio, né? Porque diz que não tinham um CNPJ para estar realizando o evento. Aí tem muito respeito por quem está à frente da organização do rodeio, mas fizeram de tudo. O executivo investiu o recurso e esse CNPJ saiu do papel. Foi esquecido o CNPJ anterior e foi executado um novo CNPJ, com uma nova direção. Mas a nossa Associação dos Produtores Rurais, a MERG, ela não pode funcionar. Por que não pode funcionar? Quem está nos assistindo? Porque não tem um CNPJ. Porque o CNPJ tem dívida. Mas o CNPJ do rodeio também tinha dívida e fizeram outro CNPJ. Para a festa, pode fazer outro CNPJ. E para a Associação dos Produtores Rurais, não pode. A prefeitura não pode ter um novo CNPJ. É 2 pesos e 2 medidas. E quem paga é o nosso produtor rural. O nosso produtor rural, que aqui, sem ser os produtores rurais do JP, da associação do JP e do Dourado, a nossa associação aqui, infelizmente, está esquecida. Aí eu pergunto para vocês, por que os nossos produtores rurais estão esquecidos? Porque não tem um CNPJ? E por que para o rodeio fizeram outro CNPJ? A pergunta fica no ar. Então, gente, é ano de eleição. Gostaria que cada um que estivesse assistindo aqui, realmente colocasse a mão na sua consciência e olhasse realmente o que é fazer gestão com compromisso, com a população, com o produtor rural, com quem usa o sistema, uma gestão transparente. Pense nisso aí. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Fernando. A palavra continua livre. Peço a palavra, presidente. Concedo a palavra ao nobre vereador Valmor. Quero dar boa noite ao nosso colega William, que está aqui presente agora também. Né? Seja sempre muito bem-vindo, William. Nobre vereador Fernando, eu só quero fazer um pronunciamento aqui falando do nobre vereador Valmor. Tá? Sou parceiro do Pedro, do prefeito Pedro, somos da mesma base, somos do mesmo grupo, mas não tem, da minha parte, nenhum conluio com o prefeito. Eu pouco vejo o Pedro, eu pouco frequento o gabinete dele. A gente se fala, às vezes, por telefone, mas eu não componho nenhum tipo de conluio, nenhum tipo de acordão, e muito menos participo de algum grupo que leva vantagem com a gestão do Pedro. Eu sou vereador, eu recebo um salário para ser vereador, e, assim, o meu papel aqui como representante do Legislativo é fazer diálogo com os meus colegas do Legislativo, dialogar também com o Executivo,
e tentar levar para o Executivo as demandas que o município estão apresentando. Eu até falei na minha fala da semana passada que nós tivemos esse 1 mês de recesso, e desse 1 mês eu não ouvia quase mais nada da população, a não ser o problema dos buracos das ruas. E, por coincidência, o nobre vereador Riverley me convidou para compor, junto com o grupo aqui, né, o presidente Aguinaldo e a nobre vereadora Denise, essa indicação, então, que foi colocada na semana passada. Se há, né, algum tipo de... Eu imagino que seja coincidência, mas se há algum tipo de situação aí previamente já conversada, isso não partiu de mim, vereador Valmor, tá certo? Só para deixar isso muito bem claro, as relações aqui são muito amistosas, eu gosto muito do teu trabalho, admiro profundamente os teus posicionamentos, muitas vezes até gostaria de ter um pouquinho mais de coragem para falar coisas que o senhor fala, e que legal que a gente consegue manter esse clima amistoso, diferente do que a gente viu essa semana que passou aí em Curitiba, aquele horror, né, desastre entre duas vereadoras lá, onde uma pediu para a outra voltar para o Ceará, porque ali não era a terra dela. Absurdo, né? Aqui a gente não tem essas trocas de farpas, esses xingamentos. A gente tem cordialidade. Então, eu estou aqui dizendo para o senhor, esclarecendo da minha parte, para que a gente possa manter essa cordialidade que a gente sempre manteve. Tá bom? Muito obrigado a todos. Mais uma vez, excelente boa noite, excelente semana. Obrigado, nobre vereador Valmor. A palavra continua livre. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra ao vice-presidente Valdir. Boa noite a todos, nobres vereadores, servidores da casa, nosso secretário de esporte Edson Valek, o nosso amigo William, sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis. A gente vê, hoje está entrando aqui um projeto 27/2026, vocês todos receberam, onde o município vai reparar financeiramente, vamos dizer assim, pelo menos tentar amenizar uma situação que muito difícil, sofrida por uma família há quase 10 anos atrás, né? Que vem tramitando na Justiça desde 2018. E agora está entrando aqui, veio para o Executivo, né? Eu acredito que deve ter chegado ao final essa situação aqui, e o Executivo está pedindo uma autorização para fazer esse pagamento. Eu até quero fazer um pedido aqui para o presidente verificar junto com o jurídico. Se for possível, pedir votação única nessa situação para encerrar. A família está pedindo essa indenização desde 2018, né? E nada vai reparar essa dor sofrida pela família. Aqui fala, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aqui fala que é uma demanda de 2018, por danos morais envolvendo o erro médico, né? E muitas vezes o município só sente mesmo quando dói no bolso. Então, se for possível, pedir ao presidente para a próxima semana pôr em votação única, e até fala aqui que tem que ser pago no máximo em 5 vezes, né? Será um acordo até que o próprio município mandou para cá. Então, o município tem recurso para estar fazendo essa situação. Então, quanto antes ser aprovado, mais rápido se encerra essa situação e, ao menos, parte dessa situação será reparado à família, né? E que Deus abençoe, que façam um bom uso, que sejam abençoados com esse recurso. Eu acho que a população de Guapiramba, boa parte dela, e os vereadores também têm tomado conhecimento de algumas situações que vêm acontecendo com as pipas, né? Muitos dos vereadores já tocaram nessa situação, e eu vou voltar a esse assunto, e nós precisamos, parece que é um assunto até irrelevante, mas é irrelevante para aquele que não tem um familiar com o pescoço machucado, com a mão machucada, né? Um motociclista, um ciclista. Hoje nós estamos aí com essa garotada, com essas bicicletas elétricas, motorizadas, fazendo um barulhão, um barulho infernal no município, mas também correndo risco com o pessoal que solta essa pipa, porque hoje eles utilizam muito esse cerol, né? Que acredito eu que tem uma lei estadual que é irregular, né, usar esse cerol. Então, nós precisamos de uma fiscalização nesse sentido,
e talvez até uma lei municipal para adequar, não que proíba, mas adequar um local para que eles possam soltar essas pipas, né? No final de semana, nós tivemos, não sei se todos os vereadores tomaram conhecimento, mas nós tivemos uma situação que enroscou uma pipa dessas ali em frente ao UBS, e a garotada foi lá para tirar, né? E a consequência disso é que acabou a luz, deu um curto lá, acabou a luz, e o pessoal ali próximo ali ficaram mais de 5 horas, né? Segundo uma das pessoas que tem comércio ali, só foi voltar próximo da meia-noite. Então, vocês vejam que não é só a questão de estar soltando, né? É um lazer, precisa se divertir, mas nós precisamos regulamentar tanto o uso quanto o local. Eu acho importante para quem está ali soltando as pipas, que é o lazer deles, para as crianças também que estão frequentando, transitando, né? Outra situação, eu quero passar para vocês, nosso município há muito tempo vem sofrendo com as pessoas que utilizam produtos ilícitos e também o álcool, né? Principalmente o corotinho, o famoso corote. O que acontece? Fica na praça, fica em vários lugares, tem, principalmente um dessas pessoas aí, ele passa em comércios, principalmente onde tem mulheres, né, meninas, vai nas escolas, fala palavrões, palavras obscenas, e muitas vezes a população não consegue continuar com essa situação da forma que está. E nós, como vereadores do município, pedindo esse auxílio aí, que o executivo tem meios também para inibir a situação, nós precisamos procurar fazer o internamento desse pessoal. Quando eu estava na assistência social, nós fizemos inúmeros internamentos. É fato que muitas vezes a pessoa vai lá, na grande maioria vai, fica 45, fica 90 dias, volta, fica um período ali, quando muitas vezes não tem o acolhimento familiar, ele volta para a rua novamente. Nós não temos em Guapirama morador de rua, né? Nós temos em Guapirama um grande número de pessoas que fazem uso do álcool e permanecem muitas horas na rua, e muitas vezes colocando em risco o cidadão, né? Principalmente crianças e idosos. Hoje, chegou ao meu conhecimento de um rapaz que chegou a ameaçar 2 moças ali perto da UBS com pedras na mão, teria deitado na pista. Ele já depredou toda a sua casa, joga os entulhos na rua, joga os entulhos na calçada, né? O pessoal da vigilância solitária, da vigilância sanitária, perdão, da vigilância sanitária, já esteve na casa, porém ele não permitiu que eles adentrassem nem no quintal para fazer a limpeza, e com isso junta ali baratas, escorpião, bichos peçonhentos que vão para os quintais dos vizinhos. Mas aí tem uma situação, ele não permitiu, mas o setor responsável tem que fazer ali um relatório, né? Ele vai fazer esse relatório, ele vai enviar ali para o seu chefe vai enviar, de repente, para o Ministério Público, e vai ter autorização para entrar nesse quintal e fazer a limpeza dele, né? E nesse caso mais específico, essa pessoa já está sem controle de si, colocando em risco a vida do cidadão. Hoje, por exemplo, quem passou pela rua, não vou citar o nome que eu não posso, mas viu que a rua está toda cheia de tijolos e pedras, né? Já vi que alguns vereadores gesticularam aqui com a cabeça porque observaram essa situação. Então, o que nós precisamos agora? Que a vigilância sanitária faça a visita, né? Juntamente com o Departamento de Saúde, que acredito isso que é uma situação de saúde pública, e veja os meios legais para, de repente, ter que fazer até o internamento compulsório, mas que não pare por aí, né? Que essa ação possa ser feita com todos, principalmente aqueles que ficam ali na praça, se embriagando e muitas vezes tomando ali um espaço de lazer. Lembrando aqui, o Edson tentou fazer um trabalho com eles há um tempo, né, Edson? Mas você ainda não estava na Secretaria de Esporte. Eu não sei se isso, devido ao teu tempo também, de repente elaborar alguma coisa ali para
para resgatar aquela situação que você iniciou lá atrás e, de repente, está fazendo um bom trabalho, né? Se a gente conseguir, desses números que tem aí, apenas um já é bastante, né? A gente já fica feliz por uma pessoa que possa ali voltar a ter uma vida normal, saudável e poder viver bem em sociedade, tá bom? Hoje também eu não poderia deixar de falar, acredito que eu não posso estar falando o nome mais, mas hoje chegou, essa semana chegou, fui verificar hoje, já está no pátio da prefeitura, uma ambulância que eu solicitei há algum tempo, foi comprado e a semana passada chegou ao município, já está entregue à disposição também para atender a nossa população. Tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigado, vice-presidente Valdir. A palavra continua livre. Hoje se faz presente nessa Casa de Lei o secretário Edson, secretário de Esporte, William, Romano, sejam sempre bem-vindos. Como já os nobres vereadores falaram, essa é a segunda sessão. Tivemos segunda sessão depois do recesso. Tivemos um probleminha de internet e a primeira sessão não teve como ser transmitida. Peço desculpa a todos que nos assistem, mas foi esse que aconteceu o problema. Quero agradecer os nobres vereadores pela votação da indicação número 13 de 2026, para que sejam feitas as calçadas na Rua Paraná, e também a indicação número 15 de 2026, para que seja feita a operação tampa-buraco. Sabemos o quanto está precisando que seja feito esse trabalho, porque está bem ruim mesmo nossas ruas, e muitas pessoas estão nos cobrando. Isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. Gostaria de parabenizar também a todos da comissão da Festa de São Roque, onde foi uma festa de muita qualidade, tudo bem organizadinho, parabéns a todos. É uma festa de tradição, muitos anos já, e cada vez está sendo melhor a organização. Eu quero estar reforçando um convite aos nobres vereadores do Padre Delcindo para a Santa Missa e uma novena pela administração pública, no dia 14 de agosto, sexta-feira, às 19 horas. Contamos com a participação de todos os nobres. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convoco os vereadores para a primeira sessão ordinária, 21ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 17 de agosto, em horário local regimental. Em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho da presente sessão. Boa noite a todos.